A cana-de-açúcar pode parecer uma planta tropical comum, mas por trás de seus caules verdes reside uma indústria multibilionária que, de fato, alimenta o mundo inteiro. Você já parou para pensar em como milhões de toneladas de cana-de-açúcar se transformam nos pequenos cristais doces que utilizamos diariamente? O que ocorre entre o cultivo e sua xícara de café? E como as fábricas aproveitam cada parte da planta? Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante que nos levará dos vastos canaviais ao cerne das usinas mais sofisticadas do mundo, onde máquinas, gigantes e tecnologias de ponta operam incessantemente para transformar essa planta em um dos ingredientes mais consumidos globalmente: o açúcar. O mais impressionante é que quase nada se perde nesse processo. O resíduo gerado, conhecido como slop, também possui sua própria trajetória e pode ser transformado em alimentos, fertilizantes ou até mesmo energia. Prepare-se para desvendar segredos industriais, dados surpreendentes e um nível de eficiência que mudará sua percepção sobre algo tão comum quanto o açúcar. O que se revela aqui é muito mais do que um simples adoçante. É uma combinação de engenharia, agricultura e ciência em ação. Vamos começar. Imagine um vasto mar verde se estendendo até onde a vista alcança. Assim são os canaviais em países como Brasil, Índia e Tailândia, onde mais de 1 bilhão de toneladas são cultivadas anualmente. Contudo, por trás dessa paisagem, há a ciência agrícola, o planejamento meticuloso e máquinas projetadas para operar em grande escala. Tudo inicia com o plantio. A cana-de-açúcar não é cultivada a partir de sementes, mas sim de pedaços de caule denominados estacas. Esses segmentos contêm nós com brotos que, ao serem enterrados, desenvolvem raízes e novos brotos. Em poucas semanas, os campos se enchem de fileiras perfeitamente alinhadas, crescendo rapidamente sob o sol tropical. Uma vez estabelecida, a planta cresce por quase 1 ano, absorvendo água, nutrientes e armazenando açúcares naturais em seus robustos caules. Durante esse período, os agricultores monitoram de perto a irrigação, a fertilização e a saúde das culturas, utilizando sensores inteligentes, imagens de satélite e análises de solo para tomar decisões mais informadas. Embora a cana-de-açúcar seja uma planta resiliente como qualquer cultura, está sujeita a pragas, doenças e mudanças climáticas severas. Quando a cana atinge a maturidade, chega o momento decisivo, a colheita. Em diversas regiões, esse processo ainda é parcialmente manual, mas as plantações modernas dependem quase que totalmente de máquinas avançadas. Aqui destaca-se uma das mais impressionantes da agricultura moderna, a colhedora de cana-de-açúcar. Essas máquinas metálicas, do tamanho de um ônibus, avançam fileira por fileira, cortando os talos rente ao solo com precisão milimétrica, ao mesmo tempo em que removem folhas e detritos. Equipadas com lâminas rotativas, elas cortam a cana, e ventiladores potentes separam o material útil do resíduo, tudo em questão de segundos. Simultaneamente, a cana é cortada em segmentos de aproximadamente 30 centímetros e armazenada em um compartimento integrado. Uma vez cheia, a colhedora transfere sua carga para caminhões que seguem em paralelo, garantindo um fluxo contínuo. Uma única máquina pode realizar o trabalho de mais de 100 pessoas e colher até 120 toneladas por hora. Essa eficiência revolucionou a indústria e reduziu significativamente os custos, permitindo colheitas mais rápidas, um fator crucial, já que o teor de açúcar na cana se degrada se não for processado em poucas horas.
Os resíduos vegetais deixados no campo, como folhas e copas, são reincorporados ao solo, criando uma camada natural de cobertura que ajuda a reter a umidade, prevenir a erosão e fornecer nutrientes. Assim, em questão de minutos, uma safra que levou meses para se desenvolver inicia uma nova fase: o transporte imediato para a usina. Após a colheita, o tempo se torna um fator crítico, pois o açúcar contido na cana começa a se degradar. Por isso, a logística nessa fase é tão precisa quanto uma operação militar. Caminhões carregados com cana-de-açúcar picada aguardam à beira do campo, e em muitos casos, a transferência da colhedora é feita sem interrupção, evitando qualquer perda de tempo. Esses caminhões transportam a cana para usinas próximas, frequentemente situadas a poucos quilômetros de distância, para minimizar o tempo de viagem. Quanto mais rápido o caminhão chegar, maior será o rendimento e a qualidade do açúcar final. Em algumas áreas, trens especializados, capazes de movimentar milhares de toneladas diariamente, são empregados, conectando campos distantes a usinas de beneficiamento. Ao chegar à usina, cada caminhão passa por um sistema de pesagem digital que registra o volume exato da carga. Em seguida, realiza-se um teste laboratorial, onde uma amostra representativa é coletada e analisada utilizando tecnologias como cromatografia líquida e sensores ópticos para medir o teor de sacarose, a presença de impurezas e o nível de umidade. Essa análise determina não apenas a eficiência esperada do processamento, mas também o valor que o agricultor receberá por essa carga. Os caminhões, então, descarregam o conteúdo em grandes moegas de recebimento. A partir daí, enormes correias transportadoras movem a cana para a próxima etapa, a lavagem, essencial tanto por questões de higiene quanto para proteger as máquinas de britagem de partículas abrasivas. Na área de limpeza, potentes jatos de água de alta pressão se combinam com sistemas de agitação mecânica para eliminar lama, areia, pedras, raízes e outros detritos. Algumas usinas de açúcar chegam a reciclar essa água após filtragem, reduzindo seu impacto ambiental. A cana, agora limpa, avança por um sistema de esteira fechado, pronta para entrar na fase onde a mágica realmente começa: a extração do caldo. A partir deste ponto, cada segundo é precioso. O que se segue é uma coreografia de aço e precisão que transforma uma planta fibrosa em um dos ingredientes mais universais do planeta: o açúcar. A cana-de-açúcar, agora limpa e preparada, entra em uma das áreas mais potentes, barulhentas e críticas de todo o processo: a linha de britagem. Tudo inicia com um sistema de lâminas rotativas de alta velocidade que fragmentam os colmos em pedaços menores, semelhantes a cavacos. Essa etapa é fundamental, pois reduz o tamanho do material para otimizar a extração do caldo. A partir daí, tudo se resume à força bruta e à precisão mecânica. Os pedaços de cana caem em uma série de moinhos gigantes de rolos metálicos, que giram em direções opostas e aplicam toneladas de pressão sobre a cana. À medida que o material avança de um moinho para o outro, a pressão aumenta, garantindo que até a última gota de caldo seja extraída. O resultado é um líquido denso, marrom esverdeado, conhecido como caldo de cana cru, rico em sacarose, mas que também contém fibras, detritos orgânicos, solo dissolvido e outras impurezas naturais, sem que nada se perca. O que resta após a prensagem é a espuma, uma massa seca e fibrosa que muitos considerariam resíduo, mas que aqui é um recurso valioso. Na maioria das fábricas modernas, o bagaço é utilizado como biocombustível, queimado em grandes caldeiras para gerar vapor, que aciona turbinas geradoras de eletricidade e fornece calor para as etapas subsequentes do processo. Muitas usinas de açúcar são autossuficientes em energia graças ao bagaço,
e algumas até produzem mais energia do que consomem, vendendo o excedente para redes elétricas regionais. Assim, a cana-de-açúcar é transformada não apenas em açúcar, mas também em energia. Chuveiros de água quente são utilizados entre os rolos para ajudar a diluir o caldo e facilitar sua extração. Um processo conhecido como invivisão, que permite a recuperação de mais sacarose e aumenta o rendimento. O caldo extraído, então, é direcionado para tanques de sedimentação e purificação, podendo passar ainda por um sistema de filtragem adicional para remover partículas grossas. A cana-de-açúcar já cumpriu sua função. Agora é a vez do caldo ser preparado para se tornar o produto final que todos conhecemos. Com o suco extraído, inicia-se a etapa crucial da purificação. Embora já doce, esse líquido está repleto de impurezas invisíveis a olho nu. Partículas de solo, fibras vegetais, micro-organismos e compostos orgânicos indesejados. Se não forem removidos, o açúcar final terá uma coloração diferente, sabor alterado e qualidade inferior. O primeiro passo é a clarificação. Cal hidratada é adicionada ao caldo, neutralizando sua acidez e reagindo com as impurezas para formar sedimentos. Essa mistura é aquecida e transferida para tanques gigantes, onde as impurezas começam a afundar devido à gravidade. O que fica no fundo é um lodo que pode ser utilizado como fertilizante nos canaviais. O caldo clarificado está agora mais limpo, mas ainda contém muita água para a cristalização, por isso avança para o sistema de evaporação, uma das seções mais complexas do processo. Aqui, utilizam-se evaporadores de efeito múltiplo, uma série de vasos interconectados que aquecem o caldo em etapas, usando o vapor gerado em um vaso para aquecer o próximo. Este sistema em camadas economiza grandes quantidades de energia. Cada unidade opera a uma pressão ligeiramente inferior à anterior, o que reduz o ponto de ebulição do suco e evita que os açúcares queimem ou caramelizem. Nesse ambiente controlado, a água começa a evaporar, resultando em um xarope espesso e dourado, altamente concentrado em sacarose. Este xarope, conhecido como mel-mãe, representa o equilíbrio ideal entre líquido e sólido, com a consistência de mel e um aroma quente. Aqui, o comum se transforma em extraordinário, pois esse líquido será a base para a formação dos cristais de açúcar. Antes de prosseguir, o xarope ainda pode passar por um processo de filtragem fina ou tratamento com carvão ativado para garantir maior brancura e pureza do açúcar final. De uma mistura turva a um xarope transparente e brilhante, o suco percorreu um caminho cuidadosamente projetado. Em seguida, vem a mágica da cristalização. Após o processo de evaporação, o xarope espesso e dourado está pronto para se transformar nos cristais de açúcar que todos conhecemos. Esta etapa, chamada de cristalização, é extremamente controlada, onde cada grau de temperatura e cada segundo são cruciais. O xarope concentrado é colocado em enormes tanques de cristalização, onde pressão, temperatura e agitação são meticulosamente controladas. Na mistura, são adicionados minúsculos cristais de açúcar puro, conhecidos como sementes, que atuam como núcleos aos quais o açúcar dissolvido começa a aderir, formando cristais maiores. Durante várias horas, os operadores monitoram cada parâmetro. Se a temperatura cair rapidamente demais, os cristais podem se deformar. Se forem agitados excessivamente, os grãos podem quebrar. O segredo é manter um equilíbrio perfeito, permitindo que os cristais cresçam uniformes, brancos e brilhantes. Uma vez formados, os cristais ainda estão cobertos por um resíduo espesso chamado melaço.
Para separá-los, a mistura é submetida a centrífugas industriais que giram em altas velocidades, aplicando força centrífuga para expulsar o melaço enquanto os cristais permanecem no centro. Isso também determina o tipo de açúcar a ser produzido. Se desejado açúcar branco refinado, os cristais são lavados com vapor ou água quente antes de serem secos. Se açúcar mascavo, parte do melaço é retida, conferindo cor escura e sabor caramelizado. Após a separação, os cristais úmidos são levados para um túnel de secagem com ar quente, que reduz seu teor de umidade sem danificá-los. Em seguida, passam por um sistema de peneiramento que os classifica por tamanho, desde açúcar fino para panificação até grânulos para consumo geral. Nesse momento, o açúcar está pronto para consumo, mas ainda pode passar por um refino adicional. Nas refinarias mais modernas, o açúcar é dissolvido novamente, filtrado em carvão, ativado para remover qualquer cor remanescente e recristalizado para atingir uma brancura quase perfeita, com pureza de até 99,9%. Assim, o que começou como um líquido marrom esverdeado se transforma em um produto que todos temos em casa. É ciência, carinho e paciência convertidos em pura doçura. Enquanto o açúcar se forma nos cristalizadores, outra parte da cana segue seu próprio caminho. O colmo. Esse resíduo fibroso, que representa mais de 30% do peso original da cana, longe de ser um desperdício, tornou-se um elemento-chave para um processo mais ecológico e sustentável. Em muitas usinas, o bagaço é transportado automaticamente para caldeiras, onde é queimado em altas temperaturas para gerar energia térmica. Esse vapor não apenas aciona turbinas que geram eletricidade, mas também abastece os sistemas de evaporação, secagem e refino, permitindo que muitas usinas operem de forma autossuficiente em energia. Algumas até geram excedentes que são vendidos para a rede elétrica local. Contudo, o potencial do bagaço vai além do combustível. Sua fibra seca e resistente é uma excelente matéria-prima para produtos biodegradáveis. Em instalações especializadas, o bagaço é lavado, prensado e moído até formar uma pasta moldável, que é então cozida em moldes metálicos quentes, resultando em pratos, xícaras, bandejas ou recipientes para alimentos. Após a secagem final e a aplicação de um revestimento vegetal impermeável, esses produtos estão prontos para uso, sendo compostáveis e degradando-se em menos de 90 dias em condições adequadas, representando uma alternativa real ao plástico descartável. Ademais, o lodo extraído durante a clarificação do caldo, rico em minerais e matéria orgânica, é utilizado como fertilizante natural nos canaviais. Até mesmo o resíduo de melaço serve como ração para gado ou como base para a produção de etanol. Na indústria canavieira moderna, nada é desperdiçado. Cada parte da cana tem uma finalidade. Após a cristalização e a secagem, os cristais de açúcar estão prontos para a etapa final, o envase. Esse processo ocorre em ambientes totalmente selados e controlados para evitar qualquer contaminação. Inicialmente, o açúcar passa por um sistema de pesagem automático que determina com precisão a quantidade a ser colocada em cada saco. Em seguida, o produto é despejado em recipientes pré-moldados, que variam conforme o destino, desde pequenos sacos para uso doméstico até grandes sacos industriais utilizados por padarias ou fábricas de alimentos. As linhas de embalagem operam em velocidades impressionantes. Algumas conseguem encher, selar e etiquetar centenas de embalagens por minuto. Todo o processo é monitorado por sensores de alta precisão que detectam inconsistências, erros de peso ou qualquer falha na vedação hermética. Após a embalagem, cada saco é rotulado com informações importantes: lote de produção,
data de validade, origem e códigos de rastreabilidade. Esses dados permitem que cada unidade seja rastreada da fábrica até o consumidor final com total transparência. Os pacotes são agrupados em caixas, paletizados e enviados para centros de distribuição. De lá, partem para supermercados, restaurantes, indústrias de processamento de alimentos ou portos de exportação. Assim, o açúcar inicia sua segunda jornada, aquela que o leva diretamente à sua mesa. De um canavial a um saco de açúcar, em sua cozinha, embarcamos em uma jornada fascinante que combina natureza, tecnologia e ciência em uma escala colossal. O impressionante não é apenas a transformação da planta em cristais brancos, mas como cada parte da cana-de-açúcar encontra seu propósito. Energia, fertilizantes, produtos biodegradáveis e eletricidade. Nada é desperdiçado, tudo é otimizado. Esse sistema de produção evoluiu para ser mais eficiente, sustentável e, acima de tudo, surpreendente. Em um mundo onde cada recurso conta, a cana-de-açúcar demonstra que a inovação pode transformar até mesmo o desperdício em algo valioso. Na próxima vez que você adoçar seu café, lembre-se da incrível jornada que aquela colher de chá percorreu antes de chegar a você, pois por trás do cotidiano existe uma história de esforço humano, engenharia e precisão que merece ser narrada. Se você apreciou este vídeo, deixe um comentário sobre a parte que mais lhe surpreendeu. E se quiser continuar explorando o mundo da agricultura moderna e da indústria alimentícia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agradecemos sua participação e até a próxima.